seu futuro resolver quanto vale um professor, eu me ponho a questionar e juro que não consigo, mesmo sendo matemática, essa conta a ajustar. Quanto vale? Quanto vale um professor? Eu venho de uma família de 16 irmãos, aonde nós tivemos uma opção que não se dá à criança, que é ir ou não ir para a escola. Você tinha essa opção. E nessa opção eu fui a única a continuar indo para a escola, a me formar no tempo certo, onde os meus irmãos desistiram. Então, fui galgando, sempre estudando, e aos 41 anos de idade, era professora de matemática quando eu fui apresentada a um diagnóstico raro, degenerativo, hereditário, mas até o momento sem cura para o homem, chamado ataxia espinocerebelar SCA3, síndrome de Machado-Joseph. Não sei se vocês já ouviram falar, pelo menos o nome tem, tem gabarito, né? É muito comprido esse nome, né? É uma doença, é uma doença que ataca o nosso cerebelo e ela é hereditária. Eu sou a 11ª da minha família a apresentar os sintomas. Mas até no ano de 2017, a minha família ela vinha morrendo na cadeira de rodas, definhando sem saber o diagnóstico. Em 2017, então, um neurologista me mandou para São Paulo, Dr. Fernando Bermudes Cabral, aí de Vitória, e foi aonde, então, através de exames de DNA, foi descoberto essa doença, ataxia. E então, quando eu saí de São Paulo, que eu voltei para o Espírito Santo, eu tinha agora um nome, algo a que pesquisar. Porque os sintomas eu já conhecia de có e salteado, porque eu já tinha visto minha mãe começar todo o processo. A minha mãe morou comigo os últimos 4 anos da vida dela e eu sabia como finalizava isso tudo. Eu tinha 2 opções. Ou eu sentava e chorava, ou eu levantava e lutava. Professora de matemática, tive uma aposentadoria milagrosa. Com 3 meses que eu tinha voltado de São Paulo, eu estava aposentada por invalidez. Então, eu nunca mais entrei numa sala de aula para ministrar uma aula de matemática. E a ataxia, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ataca gravemente a nossa voz. E eu não sei qual é a fé de vocês, mas eu consagrei a minha voz no avião ainda e pedi a Deus que sustentasse a minha voz, que eu não falaria mais de matemática e que eu usaria a minha voz para trazer conhecimento sobre ataxia. Porque quando eu me aposentei, eu poderia ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava, porque eu ainda estava estou lúcida, né? Graças a Deus a ataxia não mexe nessa parte de raciocínio lógico. E as faculdades começaram a procurar para dar aula particular. E sentada eu ainda funcionava muito bem, mas eu não abri mão dessa possibilidade para criar um canal no YouTube para falar sobre ataxia. E 4 meses depois do meu diagnóstico, deitada aqui no meu sofá, uma professora que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, simplesmente não trabalhava mais, perguntei para Deus: Deus, o que que você quer de mim? Tanto que eu estudei, eu tinha 8 diplomas, para nada, para isso, foi só para isso. Aí, então, eu comecei a escrever. Eu sempre tive muito hábito, bom hábito de escrever, porque eu sempre fui muito boa leitora. A minha vida sempre foi baseada na leitura. E é por isso que eu insisto em um Brasil que lê. Aí, então, eu comecei a escrever no Orkut. E aí as minhas amigas começaram a dizer: nossa, que coisa mais linda! E aí, 4 meses depois, eu tinha um livro que dava
tinha poemas que davam um livro, que foi aonde nasceu o livro Muito Além da Taxia. É um livro 100% de poesia, dedicada à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, dedicado ao meu dia a dia, dedicado a Deus. Achei que fosse ficar só nesse. Atrás tem uma frase que diz assim: melhor se arrepender de ter feito algo que deu errado do que se arrepender de não ter feito o que poderia dar certo. Na época, o meu filho estava fazendo engenharia e no dia que chegou o rapaz para a gente fazer o orçamento do livro, com a capa e tudo, meu filho chegou na porta do banheiro, que estava tomando banho para ir para a faculdade, e disse: mãe, você tem certeza que você vai fazer isso? Uma professora de matemática dizendo que vai lançar um livro de poesia. E aí eu falei: meu filho, eu vou arriscar. A vida é um jogo, meu lema é arriscar. Primeiro ano, 2018, esse livro. 2019, da matemática à literatura em busca de um novo caminho. 2020, abrindo o jogo. Abrindo o jogo de um lado, eu estava escrevendo esse livro, que é a minha história de fé. Quando a minha melhor amiga morreu, eu virei o livro e escrevi a nossa história de amizade aqui. Amizade além da vida. 2021 vem o livro Um Milagre chamado Educação. O que eu trago nesse livro? Trago toda a minha forma de planejar humanizada, trago todos os meus projetos, todos não, mas trago meus projetos que eu realizei em sala de aula e deu muito certo, e trago depoimentos de ex-alunos e ex-colegas de trabalho. É um livro onde eu tenho uma mentoria hoje para professores, baseado nesse livro, muito maravilhoso. Esse livro, A Menina que Não Esperava o Dia, é a minha história real, contada na visão de outro escritor. Então, ele é contado de forma lúdica. Nós temos os personagens, que sou eu e o meu médico. Então, hoje a gente faz trabalhos em escolas, na educação infantil, com a Milda Ia, que é a minha mascote, e com o Mago Nando, que é o mascote do meu médico. Mago Nando por quê? Porque foi ele que trouxe para nós a notícia da ataxia. 2022, a primeira vez que eu vou a Portugal em busca da Associação de Ataxia, que lá essa doença vem de lá. Eu escrevo lá o livro A Cura da Alma entre versos e estrofes. Por quê? Ao sair do Espírito Santo, eu tinha enterrado há poucos dias a minha irmã, que tinha ataxia e se suicidou. E eu já estava com tudo marcado para ir para Portugal, acabei viajando para Portugal e lá eu consegui ressignificar e encontrar a cura da minha alma entre versos e estrofes. E aqui nesse livro diz assim, na capa de trás: para que você faz poesia? Para que você faz poesia? Para transformar em amor todo esse sentimento que somente causa dor. Para que você faz poesia? Para teimar em rimar e transformar em sorrisos o que só me faz chorar. Para que você faz poesia? Para poder continuar e encontrar no amanhecer motivos para levantar. Para que você faz poesia? Porque eu já não faço mais muito do que eu fazia. Então, para seguir a vida, por isso eu faço poesia. Enquanto eu estava em Portugal, eu fui convidada por uma escola para fazer um trabalho de leitura. E aí, quando eu voltei de Portugal, eu fui visitar essa escola e vi que o trabalho de leitura deles estava muito bom e sugeri que fizéssemos um trabalho de escrita, porque uma pessoa que lê também escreve. E aí esse livro ele foi escrito por toda a escola
Tem poemas aqui da educação da fundamental, com os desenhos, eles escreveram e desenharam no livro. Tem poema do EJA, tem poema do diretor, da merendeira, dos professores. É um livro muito bacana. E o primeiro poema é meu, Café com Prosas. No segundo ano, na mesma escola, nós lançamos o livro Eu Conto, Tu Contas, que traz a mesma, só que dessa vez em contos. Então é um livro também muito bacana, feito por todas as mãos da escola. É uma escolinha do interior, que atende uma turma de fundamental, uma turma de EJA. E foi um trabalho muito bacana. Esses 2 trabalhos não estão à venda, que foi trabalhos custeado pela Secretaria Municipal. Municipal não, Secretaria Estadual. Mas trabalhos que eu tenho muito orgulho dele. Então tá, eu sou uma criadora de projetos. Eu tenho vários projetos e os meus projetos, uma das coisas deles é ser muito simples. Eu acho que a educação não precisa apenas das pessoas que façam coisas grandiosas, mas a educação precisa também das pessoas que façam coisas simples com grandiosidade. Então, assim, todos os meus projetos, eles são muito simples de desenvolver e um deles, o principal deles, é um Brasil que lê. Logo que eu adoeci, eu criei um Brasil que lê, projeto, um Brasil que lê, e eu andei 8 estados do nosso país com esse projeto e 2 países, Portugal e Espanha. Esse projeto foi muito bem aceito, ele é maravilhoso, é o projeto do meu coração, assim. Mas agora eu já estou, a doença ela é degenerativa, agora eu estou num estado de andador e cadeirante, então, assim, eu não tenho mais as mesmas possibilidades de viagem que eu tinha. E aí eu decidi embarcar na minha cidade e fazer o trabalho raiz, né? Porque até agora cresceu de fora para dentro, e aí eu resolvi de dentro para fora. E agora eu gostaria muito de apresentar esse trabalho para a SEDU, porque eu também trabalhei no estado aqui. Na verdade, no último ano, eu sempre trabalhei no estado e eu finalizei a minha carreira. Eu estava numa escola do estado e eu tenho um carinho muito grande pela educação de modo geral. Eu criei um projeto chamado O Cantinho da Leitura. Esse projeto é uma leitura em 7 passos. O Cantinho da Leitura é em 7 passos. Ele diz assim: primeiro passo, pegue o livro. Segundo passo, feche os olhos. Terceiro passo, respire fundo. Abra em uma página aleatória. Abra os olhos e leia. Reflita se faz sentido para você. Coloque o livro no mesmo lugar. Então, a gente prega um cartaz desse em comércios, em escolas, em postinho de saúde, com um livro muito além da taxia. Você pega o livro, coloca a sua energia no livro. Marcela, me fala uma página de 17 a 101. Fecha os olhos e se concentra. 17 a 101. 52. 52. O poema que saiu para você se chama Luz no Amanhecer, dedicado a Maria Alessia Santos de Oliveira Dalmásio. Sabe quem é essa pessoa? A coordenadora da faculdade onde eu estudei, onde eu trabalhei. Diz assim: uma amizade assim, nem todos vão poder ter. Amiga, você para mim é uma luz no amanhecer. A nossa amizade é pura, sem interesse algum. A essência que nos une não existe em qualquer um.
O tempo todo Deus ensina que devemos aprender. Trata todos como irmãos e felizes, enfim, viver. Mas o ser humano insiste essa vida complicar e por isso não entende o quão simples é amar. Hoje não consigo mais longe de você ficar. Por isso, minha amiga Lessie, vai ter que me aturar. Para refletir. Não adianta dar aquilo que o outro não está preparado para receber. Eu acho esse para refletir de um significado imenso. E a prova disso é esse momento aqui. Tem 7 anos que eu estou aí nessa busca. Não adianta eu ter chegado para a CEDU no primeiro ano e falado. Eu precisava de tudo isso que eu vivi, que se chama processo, para chegar até aqui. Professor Arterílio, fala para mim um número de 17 a 101. 18. Família 1. Eu tenho uma família. Tenho 16 irmãos. Administrar tudo isso, não pensa que é fácil, não. A minha família nunca foi ninho de amor. Mas mesmo em meio à guerra, sempre nasce um sonhador. Não estão todos aqui, pois 4 o Senhor levou, para preparar com carinho o lugar de quem ficou. Família não se escolhe, é determinação de Deus. Mas depois que eu estou nessa, eu amo todos os meus. Se um dia Deus tivesse se um dia eu tivesse a chance de renascer, e por acaso Deus pedisse que eu pudesse escolher, de novo nessa família, escolheria viver. Para refletir, você dá todo o amor que você cobra? Então, a minha linguagem, ela é denominada de literatura ireniana. É uma forma de poetizar muito simples. A minha linguagem de escrita é muito simples, mas é uma linguagem baseada no amor, no dia a dia. Quando eu sempre fui boa leitora, mas eu nunca gostei de ler poesias, porque eu detestava sair de uma poesia sem entender poesia, sem saber do que ela estava falando. Então, eu nunca fui leitora de poesia. E aí, depois, quando eu comecei a escrever poeticamente, tudo que eu escrevo é poeticamente, mas de uma linguagem muito simples, porque tudo que você ouvir você vai entender. Nós criamos o projeto Quer Vencer a Depressão? Siga nossa sugestão. 2 minutos de leitura diária é cura e prevenção. Então, o que nós pedimos não é que a pessoa pare 1 hora, 2 horas para ler um livro, mas que ela tenha constância. Então, enquanto o mundo todo está gritando, descabelando, menino, larga esse celular, pega um livro e vai ler. A professora Irene, no projeto do Movimento MINOP, que é Movimento Irene Neta de Oliveira Pianissola, nós estamos fazendo justamente o contrário. Nós estamos com um projeto de audioterapia, uma leitura que é feita em áudio. Precisa-se do celular para ler o livro. E assim, tem resultados que tá muito bacana. Eu fui até uma escola, eu peguei 5 alunas da escola e nós estamos testando esse projeto, ele tá muito bacana. As meninas precisam ser freadas para parar de ler, e a gente colocou
a leitura delas numa rádio. Então tem o cantinho da leitura onde elas leem o poema passa na rádio, a família inteira, a cidade inteira está acompanhando. Então, assim, são coisas muito simples, muito simples. Eu só me tornei professora de matemática, e eu conto aqui nesse livro, um Milagre Chamado Educação. Meu sonho sempre foi ser psicóloga, sempre. Mas as condições financeiras não me possibilitaram. E eu fui fazer um curso com meu marido no IFES, de Nova Venécia, porque ele disse que se eu não fosse, ele não iria. E já tinha 14 anos que eu tinha encerrado o ensino médio. E lá, um professor resolveu me chamar de idiota, porque eu não estava conseguindo desenvolver o conteúdo de matemática. E eu deixava 2 filhos em casa. Eu não ia para a escola para brincar. Eu ia para a escola para aprender, para poder ensinar para o meu marido no final de semana. E eu sempre fui um ser humano estranho. Sempre fui um ser humano muito motivado na adversidade. Então, assim, se você me fizer um elogio, eu vou ficar boa. Mas se você me fizer uma crítica, eu vou ficar ótima. Porque eu vou remoer em cima daquilo até eu encontrar o fio da meada. E foi assim que eu fiz. Fui parar numa faculdade de matemática só para provar para o professor que eu não era idiota. Nunca brinquei na minha vida de ser professora. Mas fui me apaixonando por essa cachaça chamada matemática, que no meio do curso eu não lembrava mais do professor. E aí eu fui parar numa sala de aula no ano de 2012, e a minha primeira turma foi uma aula de física no estado. 42 alunos na sala de aula. Cheguei depois do recreio, bati na mesa e disse: silêncio, vamos fazer o nosso para refletir para começar a nossa aula, porque eu nunca tive problema com aluno. Não vai ser aqui que eu vou ter. Nunca tinha entrado na sala de aula. Mas eles não precisavam saber, né? E assim comecei a minha história na educação. Foi assim que a minha história começou na educação. E eu tenho essa história toda escrita. Porque, como eu disse, eu sempre tive o bom hábito da leitura. Se você pegar os meus cadernos de planejamento, todos eles, do ensino fundamental, têm a foto dos meus alunos, de todos que passaram por mim. No ensino médio, começa: ah, professor, hoje eu não tô maquiada, hoje eu não tô penteada. É um horror para você tirar foto no ensino médio. Mas no ensino fundamental, se eles pudessem, eles iriam em casa buscar a mãe para colocar na foto. Então, eu tenho a foto no meu caderno de planejamento. Uma frase que eu ouvi muito é os professores dizendo: meu Deus, não sei o que essa professora tanto escreve. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer exposição do meu material, inclusive no IFES, e aí eles entendem o que eu tanto escrevia, tá tudo lá o que eu tanto escrevia. Então eu tenho assim, eu tenho uma história na educação e eu tenho um material que é trabalho dos meus alunos que eu desafio outro professor a ter. São 14 cadernos, todos escritos à mão, porque meu tempo na educação foi um tempo breve. Eu passei na educação porque eu era efetiva da saúde, e eu pedi exoneração da saúde para entrar na educação em 2013. E 2017 eu já tive o meu diagnóstico. Eu sou uma professora que eu tenho um histórico que quase acho que muito dificilmente alguém tem. Quando me ligaram para assumir minha vaga no concurso que eu tinha feito, eu tive que fazer um e-mail dizendo que eu não poderia assumir porque eu já estava aposentada por invalidez. Então, assim, mas eu comemorei. Eu me lembro que nesse dia eu reuni minhas amigas e nós saímos para comemorar, porque eu acredito muito que a vida é para ser comemorada. E eu falo nesse livro aqui, Abrindo o Jogo,
especialmente nesse livro, eu digo assim na página 10. Sinceramente, não acho que eu tenha sido escolhida inicialmente por Deus para ter ataxia. Ao iniciar a minha função na sala de aula, desde o primeiro dia, chegava em sala e propunha iniciar com uma oração. Ninguém me chamou a atenção em nenhuma escola, nem recebi nenhuma recusa em sala, pois era algo tão de Deus, totalmente separado de religião, que grande parte dos meus alunos terminava o ano sem saber a minha religião. Essa rotina durou do primeiro ao último dia em sala de aula. Houve anos que cheguei a trabalhar em 3 turnos e atender até 12 turmas diferentes em um único dia. Mesmo assim, consegui manter o momento de oração em todas elas. Foi algo que acredito ter feito realmente toda a diferença. Porque eu sabia aonde estava a dor do meu aluno, de não saber quem era X, de não saber onde estava o X. E aí, então, eu criei uma linguagem facilitadora, uma linguagem que todas as nossas aulas, mesmo no caderno de matemática, sempre começou no quadro com para refletir. Esses para refletir que hoje faz parte do rodapé dos meus poemas, dos meus livros, já eram para refletir que eu criava na sala de aula. Então, a nossa aula de matemática ela começava num clima bem harmônico e eu sempre tive a linha de professor Descomplica X. Porque, na verdade, eu não fui parar na matemática atrás de números, atrás de saber. Porque eu fui parar na matemática para descobrir quem era esse fila da puta do X, que tanto tirava o meu sono e que tanto tira o sono dos nossos alunos. Então é isso. Eu brinco hoje de transformar drama em poesia. E eu tenho levado isso aos meus alunos da forma que eu posso. Eu tenho um grupo que se chama Ex-Alunos Eternos Amigos, aonde a gente reúne alguns alunos ainda que fazem parte do meu ciclo, mas o meu desejo aqui é conseguir voz para que fique realmente um legado. A minha doença, ela dá expectativa de 20 anos de vida. Eu já queimei 13 anos dessa expectativa e é por isso que agora eu preciso de alguém que acelere a minha voz, até mesmo porque a gente não sabe como é que está indo o processo aí. E eu não sou melhor que ninguém, então, assim, eu preciso respeitar a ciência, né? As pessoas me dizem assim: não, menina, fica tranquila, você não vai ficar igual sua mãe, não, porque você tem muita fé. Gente, as pessoas não têm noção da fé que a minha mãe tinha. Então, a fé não livra ninguém de nada, de nenhuma tribulação. A fé só te dá suporte para que você passe por essa tribulação. E transformar drama em poesia hoje é a minha função, minha missão. Me tornei uma escritora, só um minuto, mas eu nunca sonhei ser. Passei pelo português, matemática fui fazer. O que acontece comigo é que eu gosto de rimar. Eu adoro as pessoas. Me faz bem elogiar. Então abro o coração, deixo o danado falar. E depois, quando eu vou ver, sem nem mesmo perceber, mais um poema criei. E me resta então saber quem foi que eu elogiei. Assim, nessa brincadeira, um livro eu já lancei. Se você ficou surpreso, o outro já comecei. Se você estiver lendo, quer dizer que eu terminei. Eu saí da matemática e poetisa virei. E o que Deus quer com isso, confesso que eu
Não sei. Muito bem, Irene. Acompanhei atentamente a sua história, né? Acho você uma lutadora, né? Contra tudo e contra todos, até contra o professor de matemática, né? Eu não sei se a Marcela também, que é professora de matemática, né, Marcela? Você passou por experiência semelhante à da Irene. Eu acredito que não, né? Mas tudo bem. Mas, Irene, foi muito bom te ouvir, né? As suas experiências, sua experiência de vida, sua vida, né? E essa professora de matemática que faz poesia, né? Quando você falou que lia poemas e não entendia, né? É muito comum, né? Naqueles poemas mais antigos, sobretudo os poemas da época de Olavo Bilac e companhia, né? Aí com as inversões gramaticais, aquela coisa toda. O próprio hino nacional, né, Irene? Você teve dificuldade em entender o hino nacional? Com Tem gente que certeza. não entende até hoje. Eu tenho colegas do magistério que não conhecem o hino nacional. Quer dizer, recita, fala, mas não sabe o significado daquelas palavras. Não entende nem a primeira frase do hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Aí você vai perguntar, mas como que significa isso, né? Aí fala, não, ouviram, alguém ouviu. Não, não. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o grado. Bom, só para a gente brincar um pouquinho, né, Irene? Hum. Mas é para dizer o seguinte, foi muito bom te ouvir e não sei se você tem algum projeto encaminhado para a SEDU nesse sentido de ampliar a sua experiência. Eu tenho para professores o projeto Um Milagre Chamado Educação, que é uma mentoria online para professores através desse livro, porque esse livro ele traz muita coisa bacana, ele traz a docilidade de você fazer um planejamento. Eu gostaria de depois eu vou mandar um vídeo para Marcela que mostra os meus cadernos de planejamento e como eles foram construídos no dia a dia mesmo, no dia do planejamento, na sala de professores, todo construído lá. Ok. Irene, eu queria saber de você, o seu objetivo realmente nessa conversa que nós tivemos foi Uhum. mostrar o seu trabalho, não é isso? Mostrar o meu trabalho e ver uma forma que eu posso participar de algum momento que esteja, né, um grande número de professores para apresentar o meu trabalho mesmo, presencialmente ou online, tanto faz. Tá, mas, Irene, o Conselho Estadual de Educação, ele não é um órgão executivo, então ele não toma decisões desse tipo, de aprovar projetos que Uhum, foge ali da escola, do currículo, não é isso? uhum. Então, toda essa parte administrativa depende da SEDU, mas a SEDU tem muitas subsecretarias, né, que eu acredito que possam acolher, e uma delas, pelo menos, pode acolher o seu projeto, né? Nós temos, por exemplo, né, Marcela, aquela subsecretaria de educação especial, né? Ou outra de planejamento, entendeu? Então, eu acho que é por aí essa conversa, tá? Eu estou buscando caminhos, né, porque Uhum. para facilitar, um caminho para facilitar, porque para chegar, né, olha só, a minha história está chegando a você e a Marcela, então já é É, alguma coisa. ok. Eu não sei se você já tinha ouvido falar em ataxia. Não. Pois é. O Quando a eu vi o termo, pela formação da palavra, eu tirei alguma conclusão, mas para conferir eu fui ao dicionário, né? ah, Para ver se. Eu até brinquei com Marcela. Marcela, eu falei, se é alguma coisa relacionada a não movimento, a não controle, né? E assim por diante. É.
Porque o A é negação, né? Isso. Hoje, Táxi é hoje eu tenho, movimento, então, hoje eu tenho um tio há 5 anos acamado, hoje eu tenho um irmão num lar de mas idosos. é incrível como que é predominante, né, na sua família, né, É essa sim, questão, né? na verdade, ela tem 50% de chance, né? Mas E isso é a partir da sua mãe, né? do meu Ou não? avô, da, Ah, do avô, é? pai da minha Ah, mãe, sei. que nós podemos acompanhar do meu avô. Meu avô, minha mãe e três, 2 dos meus tios tiveram. A minha mãe teve 10 filhos, 5 tiveram, Né? por 50%, né? 50% na minha família. É, eu tenho 2 filhos que ninguém quis fazer o exame ainda, então ainda está no processo, né? Porque na nossa família só manifesta depois dos 30, 35 anos. Seus filhos estão com quantos anos Meu agora, filho Irene? está com 30 e o outro com 24. Hum, Hoje já é possível fazer um teste genético para saber, né? Mas eles realmente o meu médico também não aconselha porque você ter certeza que você vai ter uma doença e- degenerativa é complicado e aí os problemas psicológicos aparecem antes do tempo, né? e Então eu estou vivendo um você, novo caminho. sua família é de Nova Venécia mesmo? Nova São Venécia. Mateus? Não, Nova Venécia, Nova Sua Venécia. Eu família sou está nascida e criada Venécia, aqui. né? Uhum. Ah, Engraçado ok. que tem os poemas que eu não entendia, mas só em 2022 que foram me apresentar o poema de Manuel Bandeira, escrito em Qual deles? 1970, que diz assim: Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor, né? Né? Imagina Irene Imagina entrando no no céu. céu. Licenças, meu branco. E São Pedro Bonachão, entra, Irene. Você não Você não precisa precisa pedir pedir licença. licença. E é Esse claro que eu é, registrei esse poema no primeiro poema do meu livro, A Cura da Alma, né? é isso aí. Muito bem, Irene. Nós temos agora um outro compromisso de atendimento, tá? Muito obrigada. Mas foi muito bom ter ouvido você, né? Aqui com a presença da Marcela, né? E tem muita semelhança com você na profissão, professor de Eu nem sabia, matemática. né, Marcela? Mas eu não Ó, vi meu a uniforme, Marcela ainda Marcela. fazer poesia, tá? Eu não vi Marcela fazendo Mas, poesia. mas agora Pode ser, nós né? abrimos um concurso para o Dia da Poesia e Olha eu aí, vou mandar para a Marcela para ela poder fazer a primeira poesia dela. é isso aí. Então tá bom. Obrigada. Mas valeu, viu, Irene, sua presença Gente, aqui. muito Bom, obrigada a vocês pela atenção, tá? tá ok. E aí, o E que sucesso, puderem divulgar, continue poetando. nós Tá? temos um Brasil que lê no YouTube, nós temos um Brasil que lê no Instagram, que vocês puderem fazer para disseminar aí um Tá, Brasil que lê. tá bom. Valeu, Irene. Um Obrigada. abraço, hein? Tudo de bom para Outro. você. Continue na luta. Igualmente. Obrigada, Irene. Isso aí. Obrigado, Marcela. Valeu.